Documentário sobre os 30 anos da UFPA, entrevistado o professor Orlando Sampaio Silva, entrevistadores Flávio Nassar, do Departamento de Arquitetura e presidente da DUFPA, e Regina Alves, de Comunicação Social. Professor Orlando, em primeiro lugar, nós queremos saber qual foi o impacto provocado na Universidade Federal do Pará pelo golpe militar de 64. O impacto que ocorreu, naturalmente, foi o mesmo que ocorreu em toda a sociedade brasileira. Entretanto, eu devo dizer que por ocasião do golpe militar de 64, eu não estava em Belém. Eu me encontrava em São Paulo, fazendo meu curso de pós-graduação na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Portanto, eu não presenciei o que aconteceu com a universidade naquele momento. Tomei conhecimento através de noticiário, de correspondência, mas não vi. No entanto, o impacto foi forte. Houve um colega nosso que saiu imediatamente da universidade naquele momento, um dos mais brilhantes professores da universidade, e como ocorreu em toda a sociedade brasileira, nós passamos de uma universidade mais ou menos democrática para uma universidade que vivia em um país que não era mais democrático. Quem era esse professor que saiu? Professor Rui Barata. E o senhor voltou para a universidade em que ano? Bom, 64 e 65 eu fui aluno pós-graduado de Ciências Sociais em São Paulo. Em janeiro de 66 eu retornei à universidade e reassumi a minha cadeira no Departamento de Ciências Sociais. E qual foi o clima que o senhor encontrou naquela ocasião? O reitor era o Dr. José da Silveira Neto, né? Exatamente. Em 1966, nós vivíamos na universidade, e em particular na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e aqui cabe fazer um parêntese. Nós não tínhamos ainda o campus universitário, onde todos os cursos estão congregados. As faculdades, se bem se integrassem à universidade, elas funcionavam em prédios isolados. Portanto, a comunicação entre as diversas unidades universitárias se fazia de forma menos intensa do que presentemente. Na Faculdade de Filosofia, onde eu trabalhava, eu senti, em 1966, um desejo muito grande e uma esperança de que o Brasil se redemocratizasse. Essa era a nossa expectativa. Parecia, assim, que, ultrapassado aquele primeiro momento, aqueles 2 primeiros anos do golpe militar, o Brasil retornaria celeremente à democracia. Era isso que eu sentia, este ambiente eu sentia entre os estudantes e entre os professores. Então, nesse ambiente deve ter sido particularmente difícil o ano de 68, não? Foi crescendo. Tudo acontecia não só no Brasil, mas em vários países do mundo. O centro do movimento estudantil pela reforma universitária era a França. Da França e de outros países europeus se irradiou o movimento estudantil para quase todos os países do mundo, pelo menos do mundo ocidental. E chegou ao Brasil. Os estudantes aspiravam realmente uma universidade participativa. Os estudantes queriam participar dos órgãos colegiados, queriam participar da administração universitária, queriam decidir sobre os seus currículos, sobre os seus cursos, sobre a sua vida dentro da universidade. Essa luta entrou de uma maneira muito profunda na universidade brasileira. Em 1968, ocorreu aquilo que a história recente do Brasil chama de ocupação. As faculdades foram ocupadas pelos estudantes. E, apesar de nós estarmos no sistema político autoritário no país, todas as faculdades da Universidade Federal do Pará foram ocupadas pelos estudantes.
uma das últimas faculdades a serem ocupadas foi exatamente a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Porque, contraditoriamente, tendo os estudantes desta faculdade plena liberdade para reunir, para debater a questão da reforma universitária, o diretor da faculdade, que dava essa liberdade, ao mesmo tempo pareceu ser um empecilho à ocupação, pelo fato mesmo de ele permitir essa liberdade. Se os estudantes tinham pleno direito de se reunir, se as salas de aula estavam abertas para que eles debatessem francamente a reforma universitária, não se justificava eles ocuparem a faculdade para exercer esse direito quando eles estavam tendo esse direito mesmo com a faculdade não ocupada. O diretor da faculdade era eu. Realmente houve a reação por parte das forças policiais. Lembro perfeitamente de os estudantes estarem reunidos dentro da faculdade e a faculdade ainda não estava ocupada, e eu chegar ao portão da faculdade, no Generalíssimo Deodoro, e ver os policiais militares na esquina, montados em seus cavalos, agressivamente. Então eu pedi que os estudantes ficassem dentro da faculdade. A faculdade era a sua escola, a faculdade era a sua casa, era o seu centro de estudo e de debate, onde eles deveriam continuar debatendo, estudando, e que a polícia não entraria na faculdade. E realmente não entrou. Eles continuaram reunidos até que a polícia se retirou. E eu estava disposto a entrar em contato com a polícia se a polícia se aproximasse. Eles da esquina retornaram e não chegaram até a faculdade. Foi um momento realmente difícil, mas um momento em que a comunidade universitária brasileira vibrou, movido por um espírito democrático e por um espírito participativo, como talvez não tenha ocorrido em nenhum outro momento da história da universidade brasileira. E a participação do professor José da Silveira Neto nesse momento, qual foi? O professor José da Silveira Neto, ele era o nosso reitor. Ele teve um comportamento realmente estranho. Ele não aparecia claramente para reagir contra o que estava acontecendo. Ele ficava em seu gabinete. Eu, como diretor, sabia que tudo o que aconteceu na faculdade era levado a ele através de pessoas que atuavam como seus prováveis espiões. E o doutor Silveira, naturalmente, não quis se expor. Uma ocasião, eu conversando com ele, naquele momento, eu disse a ele: doutor Silveira, a maioria dos estudantes universitários de nossa universidade está participando deste movimento. Ele disse: não, eu discordo. A maioria não está participando, isso é uma minoria que está liderando este movimento. A maioria está silenciosa, a maioria está omissa, não está participando. E ele achava que ele estava com a maioria, e que a maioria dos estudantes estava com ele. Por isso ele se sentia relativamente tranquilo. Na realidade não era verdade. Era uma falsa avaliação. A grande maioria dos estudantes participava. Isto aconteceu não só em nossa universidade, como em todo o Brasil. As entidades estudantis foram conquistadas exatamente pelas lideranças mais participativas, pelas lideranças mais atuantes dentro do processo de reforma universitária e dentro do processo de mudança da sociedade brasileira. E essas lideranças pertenciam a que facções políticas? Qual era, assim, o senhor podia dar para nós, qual era o quadro político dessa época na universidade? Você pergunta o quadro político em termos de partidos políticos? Sim, quer dizer, como é que as forças políticas atuavam no meio universitário? Havia uma hegemonia, havia uma divisão, como é que se dava esse quadro dentro da universidade? Bom, na faculdade de filosofia, havia um diretor acadêmico extremamente atuante. Sei que havia divisão de grupos políticos. A mim me parece, pelo que eu recordo, que as divisões daquela época não eram tão profundas e tão grandes, tão múltiples quanto hoje. Havia grupos na esquerda do estudantil, mas um número muito menor.
No entanto, os estudantes estavam unidos, estavam unificados nesta luta. Não havia discordâncias. Se havia estudante que discordava, era um número tão pequeno que realmente não aparecia. Eles não enfrentavam os seus colegas, os seus líderes, para discordar do movimento que estava se realizando. Era um movimento de unidade, me parece. Eu acho que a gente já pode entrar um pouquinho mais adiante no caso acontecido com o senhor. Quer dizer, depois do AI-5 e depois do fechamento que se refletiu nas universidades, houve uma célebre lista de professores que seriam punidos e dessa lista acabou sendo punido apenas o senhor. Como é que foi esse caso? Bom, eu disse há pouco que em 1964 foi aposentado pelo AI-2 o professor Rui Barata. Em 1968, um outro professor foi aposentado. Professor Henri Kayati, atual superintendente da Sudã, ao tempo Spédia. Naquela ocasião, também o professor Epílogo de Campos foi aposentado. E também saiu da universidade aposentado o professor Camilo Montenegro Duarte. A aposentadoria do professor Camilo Montenegro Duarte se deveu à sua cassação como deputado federal. Ele era um deputado federal muito atuante e pertencia ao grupo nacionalista e por isso ele foi aposentado, foi cassado o seu mandato. E a cassação do mandato de um deputado implicava na perda, na aposentadoria dos empregos civis que ele tivesse, civis ou militares que ele tivesse. Então, o Sr. Camilo Montenegro Duarte, naquela ocasião, saiu do Banco da Amazônia, de onde era funcionário, e também da universidade, aposentado. Eu, em 1964, não sofri nenhuma restrição na universidade, pela razão que já expliquei certamente, eu não estava em Belém. Em 1968, eu estava dirigindo a Faculdade de Filosofia e não senti nenhuma tendência no sentido de me aposentar. Mas aconteceu o seguinte fato. O reitor, José Rodrigues da Silveira Neto, em 1968, já era reitor há 8 anos. Na Faculdade de Filosofia, nós tínhamos também um diretor que já estava na direção da faculdade há cerca de 6 anos. E os mandatos haviam terminado e essas pessoas continuavam nas suas funções. Naturalmente, isto refletia o próprio estado político geral do país. Nós não vivíamos uma democracia. Consequentemente, a própria universidade, a comunidade de professores e de estudantes não tinha o mesmo direito que tinha tido anteriormente de escolher os seus dirigentes. Então, surgiu na universidade um movimento que objetivava a eleição de novo reitor. Este movimento foi liderado por 4 faculdades. Faculdade de Filosofia, Faculdade de Engenharia, Escola de Serviço Social e Escola de Química Industrial. Os diretores dessas escolas eram membros do Conselho Universitário. E nós, no Conselho Universitário, discutíamos com o reitor. Não éramos daquela maioria muda que votava uma vez houvesse a palavra do reitor. Nós discordávamos, nós discutíamos, nós tínhamos independência, nós tínhamos liberdade para tomar as nossas próprias decisões. Dentro da Faculdade de Filosofia, um grupo de professores também se uniu para substituir o então diretor. Foi exatamente neste momento que eu fui eleito vice-diretor da Faculdade de Filosofia. E, em seguida, eu fui eleito para encabeçar a lista da qual seria escolhido o diretor. Eu, como vice-diretor, assumi imediatamente a direção da faculdade. E fiquei aguardando a nomeação do diretor. Eu era o único membro da lista tríplice
que tinha sido eleito por unanimidade da congregação, com um único voto em branco, o meu. No entanto, eu não fui nomeado diretor da faculdade. O nomeado foi o único professor da chapa situacionista que havia conseguido se eleger, o professor Alfredo Boneffi. Houve uma disputa entre duas chapas, uma situacionista e uma oposicionista. Eu era da chapa da oposição e nesta lista tríplice eu estava acompanhado dos professores Carlos Coimbra e Alfredo Boneffi. Só que Alfredo Boneffi entrou na lista porque o professor Amílcar Tupiaçu, que era candidato nosso, da oposição, não foi eleito. Na hora do governo escolher o diretor da faculdade, nomeou o professor Alfredo Boneffi, o único da situação que havia sido eleito, apesar de eu ter tido a unanimidade dos meus colegas de congregação da faculdade e dos representantes estudantis que integravam a congregação. Bom, quase a totalidade dos professores que na congregação da Faculdade de Filosofia participaram do nosso movimento de oposição fizeram parte daquele listão para serem aposentados. Como eu fui o eleito vice-diretor, assumi a direção da faculdade como vice-diretor, exatamente no momento da ocupação, como eu assegurei total liberdade aos estudantes para se reunirem dentro da faculdade, para que decidissem sobre que professores eles achavam que podiam ou não podiam entrar, porque eles tinham restrições a determinados professores comprometidos com a situação anterior. Para que eles realizassem debates, eu garanti essa liberdade aos estudantes. Entretanto, em 1968, eu não fui aposentado. Houve apenas esta questão de eu não ser nomeado diretor. O professor Alfredo Boneffi assumiu a diretoria da faculdade e eu fiquei como vice-diretor. Logo em seguida, eu evidentemente decepcionado com o que tinha acontecido, muito traumatizado, pedi licença para tratar de interesses particulares. E me mudei para São Paulo, inicialmente só, levei apenas um dos meus filhos, meu filho mais velho, e fiquei estagiando na USP. Quando eu estava fazendo esse estágio na USP, em abril de 1969, houve aquela grande cassação que tirou as principais cabeças pensantes da USP. Foi quando foram cassados Florestan Fernandes, Otaviani, Fernando Henrique Cardoso, Paulo Singer, Elza Bercoó. Com muitos deles eu trabalhava na USP naquele momento como estagiário. Entretanto, eu não fui também aposentado neste momento. Não tendo podido levar a minha família para São Paulo, eu retornei a Belém, pedi para reassumir a minha cadeira e continuei trabalhando como professor, mantendo a minha função de vice-diretor. Em setembro de 69, o professor Alfredo Boneffi tirou férias e eu assumi a direção da faculdade. Esta foi a gota d'água. Exatamente neste momento eu fui aposentado. No momento em que eu reassumi a faculdade, porque, segundo eu soube posteriormente, eu poderia continuar na Faculdade de Filosofia, desde que não tivesse função de mando. A situação política no momento não podia admitir que eu estivesse na direção da faculdade. Por isso eu fui aposentado. Orlando, esse processo da sua cassação é interessante que a gente tenha mais detalhes, porque eu acho que, para muita gente que vai assistir esse depoimento daqui a alguns anos, isso eu espero, né? A gente espera que seja uma coisa bem remota. Então, como é que foi exatamente? Se não teve algum processo, se não foi comunicado, como é que vocês sabiam da existência dessa lista? Como é que foi isso? Certamente vocês não sabem que o ato institucional número 5, o AI-5, autorizava o governo
punir as pessoas que o governo julgasse que merecesse punição, independente de qualquer processo público ou privado. A decisão era tomada a nível governamental. Os punidos, em geral, tomavam conhecimento da punição através da imprensa. Era um ato publicado no Diário Oficial, no caso dos professores, por exemplo, que estabelecia que a partir daquela data o professor estava aposentado, passando a perceber salários proporcionais ao seu tempo de serviço. Nunca eu fui chamado para prestar qualquer depoimento em qualquer setor, civil ou militar. Eu confesso que gostaria de ter sido chamado. Eu gostaria de saber quais eram as dúvidas existentes em relação a mim. Entretanto, eu acho que não havia dúvidas. Eu incomodava a situação porque eu politicamente não aceitava a situação. Eu não aceito o militarismo como um sistema político, como uma forma de exercício do poder. Eu não sou contra as Forças Armadas. Não era, nem sou, e seria negar a própria história ser contra as Forças Armadas. Elas existem em todos os países do mundo. Elas sempre existiram. E talvez seja uma utopia se imaginar que a sociedade humana, muito embora seja desejável, vai chegar um dia a um momento de perfeição que dispense as Forças Armadas. Elas existem, ainda que para defender um país da agressão de outro país. Portanto, desde que as Forças Armadas estejam no estrito campo constitucional, no exercício de suas atribuições constitucionais, eu não tenho nada contra elas. Agora, eu me oponho contra o militarismo como um sistema político implantado em um país. E era público e notório isto naquela época. Eu tinha um comportamento, eu pessoalmente, absolutamente de respeito ao direito de cada um de escolher o seu próprio destino, de escolher a sua ideologia política, de escolher os seus próprios rumos na vida. Isso é uma convicção democrática. Naquele momento, lamentavelmente, pensar desta maneira, respeitar a ideologia dos outros, ainda que seus adversários políticos, parecia ser uma atitude subversiva, contrária à ordem instaurada. Não tem nenhuma dúvida que por esta razão, por eu ter atuado corajosamente, mesmo dentro de um sistema autoritário, no interior de minha universidade, no exercício de uma liberdade democrática e no exercício de um direito que eu tinha como professor, de tentar substituir pelo voto um reitor que chegou a ser reitor durante 9 anos e que pretendia continuar reitor pro tempore. Eu acho que era um excesso de convicção democrática para permanecer ocupando uma função com o mínimo de poder, como fosse um vice-diretor exercendo a diretoria de uma faculdade. Mas aí o senhor coloca uma questão que foi colocada aqui pelo professor José Maria Bassalo, embora ele tenha colocado mais diretamente. É que, na verdade, às vezes, na raiz de perseguições que parecem políticas, está a perseguição pessoal. Quer dizer, o senhor contrariou o interesse de quem desejava permanecer mais tempo no poder. Mas existe ainda uma versão de que essa lista que existia foi deixada pelo professor José da Silveira Neto como uma herança ao professor Aloysio Chaves, que assumiu a reitoria depois dele. E que o professor Aloysio Chaves negociou exaustivamente
e tentou, com a ajuda do hoje senador Jarbas Passarinho, salvar as cabeças que estavam ali. E só não teria podido salvar a sua porque o senhor era membro do Partido Comunista Brasileiro. O que o senhor tem a dizer sobre essa versão? Qualquer informação que o senhor tenha extraoficialmente sobre isso? Ou seria só uma questão de perseguição pessoal mesmo? Essa versão é absolutamente falsa. Se essa pergunta for feita a qualquer membro do Partido Comunista que conheça a história do Partido Comunista no Pará, vai dizer a mesma coisa. A qualquer membro do Partido Comunista naquela época vai dizer exatamente isso, que é uma versão falsa. E, naturalmente, o setor de informação das Forças Armadas, da área de segurança do Estado, também sabia que isso é falso. Eu nunca pertenci ao Partido Comunista. Eu fui aposentado, eu pertenci ao Partido Socialista Brasileiro. Foi o único partido político ao que eu pertenci na minha vida. Muito jovem, eu ingressei no Partido Socialista Brasileiro, que era um partido chamado do Partido Comunista como Partido Socialista Utópico. Na realidade, eu acho que nós não éramos utópicos, nós éramos muito mais pé no chão. Tanto que, no momento, está ocorrendo uma convergência no sentido das nossas ideias. A Glasnost, que está ocorrendo na União Soviética, era mais nem menos que isso. É uma prova de que nós, do Partido Socialista Brasileiro, que defendíamos, e que eu defendo, hoje eu defendo a mesma ideia, não mudei nada, aquilo que nós chamamos de socialismo democrático, ou seja, uma sociedade justa, sem exploradores e explorados, mas uma sociedade livre. Eu nunca fui do Partido Comunista, é falsa essa versão. Mas o senhor conhece essas tentativas do professor Aloysio Chaves para negociar que não fosse ninguém punido? O professor Aloysio Chaves era um dos professores brilhantes da Universidade Federal do Pará. Hoje ele está aposentado. Então eu soube, fui informado, se empenhou para que não houvesse aquele captis diminutio na Universidade Federal que perderia suas melhores cabeças. Desculpem eu estar dizendo isso, eu fazia parte dessa lista, mas é a verdade que é conhecida. E conseguiu quase que evitar a totalidade das aposentadorias. Na Faculdade de Filosofia, os melhores professores que nós tínhamos seriam aposentados. Todos aqueles que participaram daquele movimento sobre o qual eu falei há pouco. E professores da Faculdade de Medicina, Faculdade de Escola de Serviço Social, Engenharia, Química Industrial, todos aqueles que tinham demonstrado uma solidariedade com o movimento para a renovação da universidade, todos eles faziam parte dessa lista. Ao que eu saiba, nenhum desses professores, nenhum, portanto, nem eu, era membro do Partido Comunista. Era, portanto, uma perseguição a intelectuais democratas, a intelectuais que queriam uma sociedade realmente justa, mas livre. Livre no sentido de respeitar os direitos individuais e os direitos das comunidades de gerir-se a si próprios. Nós tivemos a coragem, isso eu repito, agora eu disse em relação a mim, agora eu falo coletivamente, de participar de um movimento democrático dentro da universidade. Meu nome permaneceu na lista, porque eu havia assumido uma posição de liderança. Nenhum dos outros professores da Faculdade de Filosofia pertencia à congregação, enfrentou diretamente o reitor. Eu enfrentei o reitor no Conselho Universitário, em debates e discussões. Eu não sentia que eu devia obediência cega ao reitor. Eu era um diretor, um representante da minha faculdade, que tinha capacidade de
defender o pensamento da minha coletividade acadêmica. E isso eu fazia, mesmo que isso contrariasse o pensamento e a vontade do reitor. Me defrontei em discussão com o reitor no seu gabinete. Áspera discussão em seu gabinete. Esse homem naturalmente ficou ferido. Eu quero dizer que eu não guardo mágoa pessoal do Dr. José da Silveira Neto. O Dr. José da Silveira Neto hoje é um homem idoso, alquebrado. É um homem que lutou pelas suas ideias, lutou pelos seus princípios. Ele era um homem que naquele tempo agiu coerentemente com a situação implantada no país. Ele não era contra aquela situação. A sua ideologia política afinava com a situação dominante. Ele agiu coerentemente. O Dr. José da Silveira Neto, do meu ponto de vista, não era um bom administrador universitário. Conhecia muito mal a universidade. No entanto, ele fez uma obra que marcou a sua passagem. Ele foi 9 anos, foi reitor durante 9 anos. Nesses 9 anos, ele iniciou a construção da nossa cidade universitária. Eu reconheço esta obra do reitor daquela época. Não guardo nenhuma mágoa pessoal. Eu acho que ambos participamos de um embate político. Se ele teve mágoa pessoal em relação a mim, e eu acho que teve, eu acho que a minha aposentadoria se deve fundamentalmente à mágoa pessoal do Dr. Silveira em relação a mim, eu não guardo nenhuma mágoa contra ele. Naquele momento, eu seria incapaz de fazer qualquer ato de violência institucional contra ele, da mesma maneira que sou incapaz no presente momento, onde nós vivemos a democracia. Nós já estamos encerrando. O senhor teria mais alguma coisa a dizer? Quero elogiar a iniciativa dos dirigentes da DUFPA. Eu acho conveniente, talvez seja uma oportunidade para que eu diga isso. Eu tendo sido aposentado em 1969, me mudei com minha família para São Paulo. A minha esposa era também professora adjunta da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará. Ela fazia parte daquela lista, mas não foi aposentada. Só eu fui aposentado, todos sabem, naquele momento. Nos mudamos, ela saiu da Universidade Federal do Pará e fez carreira na Universidade de São Paulo. Eu passei esses 17 anos em São Paulo, trabalhando nos mais variados campos. Entretanto, 90% do trabalho que eu realizei foi como antropólogo, pesquisando, lecionando. Me dediquei, durante esse tempo, a um trabalho constante no estudo dos grupos indígenas de nosso país. Defendi estes grupos indígenas. Lutei e continuo lutando por eles. Acredito e sei que o Brasil é um país que contém em si uma sociedade plural. Nós temos uma pluralidade cultural em nossa sociedade. Neste pluralismo cultural, nós encontramos as mais variadas contribuições. Desde a contribuição do negro, originário, do africano escravizado, passando pela contribuição do homem que veio da Europa e seus descendentes, e tendo uma participação na história e no presente de uma grande quantidade de sociedades indígenas. Povos que têm sido submetidos a um processo de genocídio. Quando houve a invasão por parte do europeu do território dos índios, que era esta área que hoje se chama Brasil, quando os europeus invadiram e ocuparam esse território, aqui viviam milhares de povos indígenas, com suas próprias organizações sociais, com as suas culturas,
com as suas peculiaridades sociológicas. Naquele tempo, eram cerca de 5 milhões de índios, estimativa que nós fazemos em antropologia. Hoje em dia, restam cerca de 200 mil índios. Isto é um genocídio. Foi a extinção física de milhões de índios. E fizemos no passado e continuamos fazendo o etnocídio, ou seja, a destruição das culturas destes povos, a descaracterização destes povos indígenas, uma tentativa de integrá-los à sociedade brasileira, quando nós sabemos que esta integração significa a sua extinção. Inicia com a contaminação pelas nossas doenças que levam à morte. Passa pela mudança violenta de sua cultura. E depois de aculturados, integrados em nossa sociedade, eles não mais são índios, perdem inclusive o direito, segundo o Estatuto do Índio, à própria terra. Uma das lutas que eu empreendi neste país foi exatamente para que esta interpretação, que é cristalina do Estatuto do Índio, não fosse aplicada. Senão, os grupos indígenas, por exemplo, do Nordeste do Brasil, hoje em dia, não teriam mais direito às terras em que eles vivem. Porque são grupos que passaram por um longo processo de 4 séculos de aculturação. Sou professor de antropologia da Universidade Federal do Pará. Fui reintegrado, reassumi a minha função em 1985, em um momento em que eu era assessor especial para assuntos indígenas do ministro da Reforma Agrária, Dr. Nelson Ribeiro, nosso colega na Universidade Federal do Pará. Reassumi a minha cadeira e imediatamente fui colocado à disposição do Ministério da Educação, pelo Ministério da Educação, à disposição do Ministério da Reforma Agrária, para continuar o trabalho que eu estava realizando. Após sair do ministro Nelson Ribeiro, eu retornei à nossa universidade. E aqui estou. Sou chefe do Laboratório de Etnologia e Etnografia e do Grupo de Antropologia da Universidade. E estou realizando um trabalho que posso realizar com competência, mas eu acho que agora, aos 55 anos de idade, quando eu saí, tinha 37 anos, eu não posso resgatar esses 17 anos. Esses 17 anos eu perdi para a Universidade Federal do Pará e a universidade perdeu, porque no sentido de que não contou com essa minha participação. Não há possibilidade de recuperar esses 17 anos. Eu tenho tempo suficiente para me aposentar. Poderia estar aposentado agora, mas aposentado de uma maneira normal. Não quero. Prefiro continuar trabalhando por mais algum tempo na universidade. Meu elogio à iniciativa da UFPA, pelos seus dirigentes aqui presentes, e meu agradecimento pelo convite a mim feito.